Olá, boa tarde. Vamos para mais uma aula como instalar um servidor Debian, né? Configuração básica. Instalando o servidor e depois fazendo as suas configurações, tanto de interface, repositório. Primeira coisa, com o VirtualBox instalado, tá? Estou na versão 6, tá? Mas ele também funciona na versão 5 também, tá? Clicamos em novo, né? Nessa parte aqui, o nome e sistema operacional, onde nós iremos definir qual será o nosso servidor. Vou colocar aqui o nome de Security, tá? Nosso primeiro servidor. Pasta da máquina, onde ela vai ficar guardada, né? Esse aqui vai ser no seu computador. O tipo da máquina é o sistema operacional. Nós iremos trabalhar com o sistema operacional Linux. E aqui embaixo na versão nós iremos escolher qual que vai ser a distribuição. Eu tenho aqui a distribuição Debian 32 bits, tá? Bom, já escolhi o nome da minha máquina, já escolhi a pasta onde ela será salva, escolhi o tipo da distribuição e também essa versão, ok? Próximo, vamos definir aí o tamanho da memória. Lembrando que essa memória é a memória RAM do seu computador. Então, se você colocar muito tamanho a mais, vai implicar também aí na sua máquina também. Essa máquina vamos instalar aí apenas 512 megabits, tá? E aqui, ó, criar a máquina virtual, nós temos aí a questão do disco, né? O nosso disco, né? Vamos criar um disco novo, um disco rígido virtual agora. Clicamos em criar e aqui nós vamos escolher o tipo desse disco, né? Nesse caso, vamos instalar aqui, ó, uma versão para o VirtualBox, então vai ser um Virtual Disk Image ou VDI, certo? Aqui nós iremos dizer que esse disco será dinamicamente alocado, tá? Clicamos em próximo e aqui vocês percebem onde vai ser salvo a nossa máquina, tá? Então aqui está aqui e aqui, ó, definimos aí o tamanho da máquina, como é apenas para uso acadêmico, então nós iremos aí pegar e colocar apenas aí 4 GB, tá? Apenas 4 GB. Pronto. Já está criada a nossa máquina. Por enquanto ela ainda não funciona, então vamos aqui na configuração dela. Primeiramente, na geral vai ser aqui no básico aqui o nome da máquina, o tipo, né? E também a versão. No avançado nós temos aí a pasta onde ela está, né? Nesse caso aqui, quando eu tiver um print da minha máquina, vai ser o caminho dela, área de transferências, aqui nós vamos deixar desabilitado. E aqui na parte da descrição eu vou dizer assim, ó, servidor Linux para controle de firewall da minha rede interna, ok? Certo? E aqui em sistema a memória básica que eu escolhi, 512 bits, né? Aqui a ordem de boot, eu não preciso aqui no disquete, tá? Vou deixar apenas óptico e também o disco rígido, tá? Beleza. Aqui no processador, se minha máquina tivesse mais de um processador, eu poderia aí aumentar aqui a questão do CPU. Como não tem, vou deixar apenas um só. Esse recurso estendido aqui, ó, vamos aí manter ele habilitado aí para que tenha uma melhor performance aí na minha máquina, tá? Aí, em vez de a gente passar para o monitor que já é a parte de vídeo, a gente vai para a parte de armazenamento. Tá vendo que aqui eu criei meu disco virtual, né? E aqui eu tenho aqui o óptico vazio, onde vou utilizar para buscar, né, fazer uma instalação simples. Nesse caso aqui, ó, tá vendo que já está definido aqui o Debian 32, mas no caso de vocês, selecionar o arquivo, né, ele vai buscar aí no seu computador, tá? Eu vou buscar onde eu guardei, certo? Vamos lá, tá. Aqui está na minha pasta de gerenciamento, tá? Selecionei, versão 7 do Debian, ok. Aí o próximo, pessoal, é a rede, né? Essa máquina minha ela vai trabalhar com duas interfaces. A principal será onde eu vou buscar, né, o acesso da internet, a WAN, né? E a 2 será a minha placa de rede interna, tá? Beleza? No adaptador 1, primeiramente vamos deixar ele desabilitado aqui para quando for fazer a instalação ele buscar nenhum arquivo na internet, ok? Pronto, já definimos aqui a nossa configuração. Agora vamos iniciar aí a nossa instalação, tá? A instalação rápida aí, vai demorar em média aí 10 minutos mais ou menos, tá bom? Bom, aqui, como vai ser um servidor para controle da minha rede, eu vou instalar na versão apenas texto, tá?
que é essa primeira versão aqui, certo? Deixa selecionado aqui Install, Enter, e aí a máquina começa aí a fazer a instalação. Na distribuição do Linux ele vem aí com todos os idiomas, né? Então você vai escolher o idioma que você tem maior domínio. No meu caso, português Brasil, tá? A minha localidade também é Brasil. A configuração do teclado também é português brasileiro, certo? Então, aqui ele está fazendo a instalação básica, carregando os componentes adicionais, tá? Para que ele dê início aí à instalação do Debian, certo? Instalação, dependendo da sua máquina, é uma instalação rápida, tá? Dependendo aí da configuração do seu hardware, pode ser rápido ou pode ser demorado, tá? Caso que ele já carregou, ok? E aí vamos ver qual que é a próxima parte, né? Então aqui ele está buscando aí, né? Endereço, tentando IPv4, IPv6, né? Verificando essas configurações, tá? Configurando também a questão da rede com DHCP, ou seja, buscando o endereço automático, né? Endereço IP automático da rede, tá? Essa parte aqui nós vamos deixar para configurar aí no próximo vídeo, tá? Essa primeira parte será básica, apenas criando a máquina e instalando aí a distribuição do Debian. E aí no próximo vídeo nós iremos fazer a questão da configuração da rede e também a configuração do repositório para poder estar instalando qualquer outro pacote. Perceberam que na configuração da rede ele deu como falha porque ele buscou aí um protocolo DHCP, ou seja, um IP, e não encontrou, tá? É correto isso aí. Nós aí não vamos fazer essa parte, então vamos deixar aqui, ó, para não configurar a rede agora, tá? Então, deixar isso para o final, ok? E aqui o nosso nome da máquina, vocês perceberam que nós criamos a máquina ali chamada security. Então, aqui nós iremos também colocar como security, tá? Deixar o mesmo padrão, tá? Apenas security, tá? Aqui, por padrão, o Linux ele já pede para que você faça a configuração do seu usuário root, ou seja, seu usuário administrador. Lembre-se de anotar essa senha porque futuramente será solicitado. Se não você esquecer essa senha, vai ter que novamente aí instalar o Debian novamente, tá? Vou colocar aqui a minha senha, tá? Aqui ele pede para confirmar essa senha novamente. E aí depois ele pede para você criar um usuário básico, né? Que eu vou criar aqui IDI corpo, um usuário novo. Vou dar o nome desse usuário de IDI, minúsculo, tá? E também uma senha para ele. Lembrando que esse usuário que eu estou criando no IDI, ele não é um administrador, ele é apenas um usuário comum. Vou colocar aqui a configuração do meu relógio, Rondônia, tá? Se você estiver em São Paulo, Cuiabá, Manaus, aí é a configuração do seu estado, tá? A minha configuração aqui é de Rondônia, tá? Particionamento do disco, nós iremos usar o disco inteiro, assistido inteiro, tá? Aí nessa parte aqui ele vai pedir para você selecionar o disco que você criou, tá? Como a gente só tem um disco, então já está aqui na tela. Nessa parte aqui ele vai dizer assim, todos os arquivos em uma partição única para quem é iniciante ainda em Linux, e também tem a opção aqui para pastas home separada e partições aí home, usuário, variáveis e tempo tudo separado. Eu costumo utilizar a última opção aí, né, de partições, tá? Particionou o disco, nessa parte aqui ele pede para que você finalize o particionamento e escreva as mudanças no disco, tá? Vamos escrever a mudança no disco e aqui nessa outra aqui vamos confirmar essas mudanças, certo? Pronto, então confirmamos as mudanças e agora ele já vai fazer aí a instalação no sistema básico. Percebam que nesse vídeo aqui é mais rápido, por quê? Porque é uma instalação básica, né? Apenas as primeiras partes do sistema operacional Debian, tá? Então assim, para instalar ele completo, eu necessitaria aí os 4 CDs da instalação ou um DVD aí de 4.5 GB aí, toda a instalação do Debian. Nós iremos instalar apenas o sistema básico, porque para a configuração do file, eu não preciso de toda os pacotes do Debian. Então, só os iniciais, onde vai estar ali a interface de rede, né, repositório, tá? A inicialização do GURB. Então, essa aí está na primeira parte. Então, não há necessidade aí de estar fazendo a instalação completa. A não ser que você vai instalar o Debian como um sistema operacional gráfico, tá? Você
comprou um computador e você quer trabalhar só com Linux, aí você vai utilizar aí a instalação gráfica por completo para fazer essa instalação. Quem quer trabalhar apenas com servidores, né, não precisa aí tantas configurações, então o modo aí em texto é a melhor opção, certo? Pronto, a instalação básica já está concluindo e aí nessas primeiras partes ele vai dizer aqui a configuração do gerenciamento de pacotes. Perceberam que aqui ele está dizendo, né, eu estou apenas com o CD1, né, então ele pede para ler outro CD, outro DVD. Eu não quero isso, então eu vou deixar a opção não aqui, né, e aí ele fala assim, poxa, ele não tem o CD, então vamos tentar fazer isso, essa instalação a partir da rede, da internet. Eu também não quero deixar como não, porque é apenas a instalação básica. Pronto, entendeu? Então, por isso que nós deixamos desativado o adaptador 1 com acesso à internet, tá? Para não ter esse problema. Nessa parte aqui, né, os entusiastas aí de sistemas livres, né, eles sempre têm aí, né, comunidades, eles até participam aí de concursos, né? Então aqui na instalação ele pergunta se eu quero participar de algum concurso para atualizações, utilizações de pacotes. Eu não quero, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui, eu estou usando a distribuição, a versão 7, né? Então, assim, muito cuidado. No começo eu escolhi aí para instalar o modo texto, apenas o install. Só que chego nessa parte aqui, se você habilitar aqui, ó, Debian Desktop, ele vai instalar a versão gráfica. E aí, novamente, vai ter que fazer a instalação do zero novamente. Então, vou deixar desativado aqui. Vamos continuar, tá? Ok, estamos aí. É bem rápido, né? Assim, eu estou utilizando aqui um notebook da Dell, né? Processador i5, né? 8 GB de RAM com HD SSD. Então, assim, a instalação é rápida. No caso de vocês que estão instalando aí no computador que as configurações são diferentes, não se preocupem em questão aí da velocidade da instalação, tá? Não é que está errado, não. Vai assim, o sistema operacional ele busca sempre aí uma performance aí do hardware também, tá? Vamos lá, para finalizar, né? Então agora ele vai instalar o carregador de inicialização. O GURB, na verdade, assim, ele serve para que quando você está ligando o seu servidor, ele vai mostrar a instalação que tem no seu computador, né? Vai pegar também a opção de imagem, caso você queira restaurar a instalação. Ou se tiver um outro sistema operacional instalado, você tem a opção de trocar. Ok? Aí aqui, pessoal, olha só. Sem querer eu instalei aqui errado, vamos voltar aqui, tá? Vamos lá. Deixar a opção aqui do GURB marcado, certo? Beleza, pô. Então, ele vai instalar aí o GURB, ok? Fazer toda... E assim, com o GURB instalado, nós temos a opção também até de personalizar, né, a inicialização aí do nosso servidor, tá? Aí nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês aí a fazer aí a configuração do GURB com a imagem. Percebeu aí a inicialização? O GURB inicializando, né, nossa versão instalada, né? Vai carregar toda a configuração e aí, próxima etapa é ele aparecer aí, olha só, já está aqui na parte login. Lembra que para fazer qualquer tipo de alteração a gente utiliza aí o login root, né? E aquela senha que vocês criaram. Bom, nós temos aí a instalação do nosso servidor Debian, certo? E aí no próximo vídeo nós fazemos aí o restante da nossa configuração, ok?